E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, cada dia que passa, eu consigo enxergar uma falta de compromisso com a verdade no tocante à escatologia com relação a muitos amilenistas. Eu sei que alguns podem ficar meio chateados comigo quando eu falo essas palavras, vão dizer, mas você não respeita, você não nos respeita, você tem que respeitar a visão do outro. Só que tem coisas, irmãos, que vai muito mais além de um respeito. É uma questão de coerência, é uma questão de compromisso com a palavra, com aquilo que está escrito. E quando nós vemos esses nossos irmãos amilenistas querendo defender a qualquer custo uma visão que é indefensável, a gente tem que se achar no compromisso de mostrar para eles, através das suas próprias interpretações, usando a sua própria hermenêutica, que isso é uma interpretação fadada ao erro. Então, para que insistir ainda nisso? Então, eu quero ler com vocês aqui, e isso foi fruto de uma meditação que eu tive com uma milenista essa semana. Eu vou ler para você o texto, eu vou trazer a interpretação dele, e eu não vou trazer nem a minha interpretação aqui, não vou trazer a minha interpretação. Eu vou apenas lançar perguntas para esse texto, tá bom? Olha só, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1, e eu vou trazer a interpretação e eu vou lançar as perguntas, tá? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A primeira coisa que eu perguntei para uma milenista, quando que começou os 1000 anos? Foi o ponto de partida dos 1000 anos. O ponto de partida aconteceu na vida de Jesus. Tá, no nascimento dele, no batismo, foi na morte, foi na ressurreição, quando é que foi? Isso daí nem eles definem, tá? Já ouvi interpretação dizer que começou em Pentecostes, pra você ter uma ideia. Muito bem, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Aí essas nações aqui, dependendo de quem estiver lendo, se for, por exemplo, um calvinista, ele vai dizer que essas nações aqui são os eleitos, para que não engane mais os eleitos. Mas que interessante, então antes enganava? Né? Então os eleitos eram enganados no Antigo Testamento e no Novo não são mais enganados. Ou está se referindo aos eleitos do Novo Testamento que não são mais enganados. E através da prisão deles, eles não perdem mais a salvação. Ou uma outra interpretação que eles trazem é que essas nações aqui representam todas as nações do mundo e que por meio do evangelho agora se prega a verdade e o diabo não tem como impedir essa verdade de ser pregada. Uma vez que agora a igreja viva, triunfante, vitoriosa, vencedora, retumbante, está avançando sobre a terra. Isso é o reino que eles chamam, né? Mas só que isso tem um prazo. Preste atenção, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Aqui começam algumas perguntas. Primeira pergunta que eu faço, até se completar os 1000 anos? Então, depois que acabar os 1000 anos, para um viés calvinista, os eleitos vão passar a ser enganados? Se as nações aqui são os eleitos? Para um viés arminiano, então, o evangelho deixará de ser anunciado nesse momento? Porque a Bíblia diz que o evangelho do reino será anunciado a todas as nações, e então vem o fim. Então, agora já pode enganar, ou seja, o evangelho não vai ser mais retumbante, não vai ser mais pregado com força, não vai ser mais triunfante sobre a terra, porque afinal de contas os 1000 anos acabou. Então, se os 1000 anos se acabaram, então a gente entende que agora o evangelho não vai ter aquela força que tinha antes. Não tem mais aquela força, tá? Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse pouco tempo aqui, alguns amilenistas, eles entendem que é a última semana, Daniel, quando começa a última semana, e outros quando começam a metade da última semana. Pois pense bem,
Primeiro se completa os 1000 anos. Depois que se completa os 1000 anos, é necessário que ele seja solto. Aí eu faço uma outra pergunta. Quando que acaba o reino milenar? Bom, porque para começar não tem definição. Não é quando ele vem, não é quando ele é batizado, não é quando morre, ou quando ressuscita, ou quando sobe ao céu, ou quando Pentecoste. Ninguém tem resposta. E quando acaba? Acaba quando? Quando começa a última semana? Que tem gente que nem crê na última semana, Daniel. Mas vamos colocar, quando começa os últimos 3 anos e meio? Ou quando Jesus volta? Então, tem gente, muitos amilenistas, que vão dizer que é quando Jesus volta. Bom, se é quando Jesus volta, então eu estou querendo dizer para mim que depois que acabam os 1000 anos, Satanás ele é solto e aí ele vai passar a enganar as nações, é isso? Ele vai arregimentar um exército, vai armar todo mundo, ele vai conseguir cooptar pessoas, recrutar gente para poder formar um exército de Gog e Magog para então invadir a cidade amada, que na verdade nem invade, eles só cercam, que é uma cena totalmente antagônica de Mateus 24, que realmente há um sítio e há uma invasão. Ali não, ali só há um sítio, mas não tem invasão. Mas tudo bem. Então isso acontece depois da volta de Jesus? Bom, se não é na volta de Jesus, vai ser na última, ou nos 3 anos e meio finais, ou na última semana de Daniel, vamos continuar lendo o texto. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram, a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram. Tem uma coisa importante aqui. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nossa, esse versículo 4 aqui, ele é recheado de perguntas que eu tenho que fazer. Veja bem, primeiro, muitos amilenistas, é por isso que eles não se definem o que eles querem da vida, muitos amilenistas acreditam que essas almas aqui não são os vivos aqui na Terra. São as pessoas que morreram. Tá? Então, aí vou dizer aqui, ó, alma, tá escrito alma, isso aqui é alma, não está falando de corpos. Lá em Atos capítulo 2, acho que é 3, né? 2 ou 3, vai dizer que 3.000 almas se converteram. Então eram almas penadas, não eram pessoas. E aqui vai dizer o seguinte, ó, essas almas, essas pessoas, elas estão sentadas em trono e estão tendo o direito de governar. Julgar é governar, é reger. Elas estão regendo. Significa que elas já estão na posição de reis e sacerdotes reinando. Mas alguns amilenistas vão chamar isso de almas penadas no céu, sentando em tronos e reinando naquele momento. O que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o texto vai dizer aqui o seguinte: são aqueles que não adoraram a besta e não receberam a sua imagem e não usaram a marca na sua fronte. Aí, essa galerinha viveu novamente. Ela ressuscitou. E eles passaram a reinar durante 1000 anos. Mas como assim? Se acaba os 1000 anos, começa então o período de reinado do anticristo, e todos nós sabemos que a marca da besta só passa a vigorar no momento em que o anticristo ele aparece e começa a marcar as pessoas com o seu nome. Por isso tem a imagem da besta. A imagem da besta faz referência ao anticristo. Então, isso são elementos que perpassam único e exclusivamente nos 3 últimos anos e meio da história dessa dispensação. Logo, essa galera que está aqui, como é que é essa história? Porque eles negam a marca, negam o nome, negam tudo e reinam 1000 anos. Como assim? Os 1000 anos já não acabaram?
Porque se os 1000 anos acabaram, como é que eles vão reinar 1000 anos? Se os 1000 anos já acabaram. Acabam os 1000 anos, Satanás é solto, influencia o homem do pecado, filho da perdição. E aí, esse homem do pecado, filho da perdição, ele, junto com ele, traz a marca da besta, levanta-se uma imagem, essa imagem faz ordem de adoração à imagem e aponta para o anticristo. E esse pessoal aqui nega fazer tudo isso e eles revivem. Aí eles negam, aí eles nascem de novo e passam a reinar durante 1000 anos. Mas, meu amigo, os 1000 anos já acabaram. Os 1000 anos já terminaram. Aí o texto vai dizer, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Opa! Então, se o restante dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos, e esses aqui reinam durante 1000 anos, significa que esse testemunho que eles deram aqui, eles deram antes de começar o reino milenar. Porque diz, os restantes dos mortos não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Completou os 1000 anos, aí o restante dos mortos ressuscitam. Só que essa primeira leva aqui é uma primeira leva que ressuscita dentro, aliás, antes dos 1000 anos. Por que antes dos 1000 anos? Porque eles reinam exatamente durante 1000 anos. Então, eles ressuscitam, revivem, porque negaram a marca, reinam durante 1000 anos, terminou 1000 anos, Satanás é solto, e aí o restante é, depois que terminar os 1000 anos, e depois que Satanás engana as nações, vão reviver. Aí entra o texto do grande trono branco. Correto? Aí versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bom, a primeira ressurreição tem a ver com aqueles que reinam durante 1000 anos. Correto? E eu não estou falando aqui de reino eterno, estou falando de 1000 anos. Respeita o contexto. Tá bom? Reino de 1000 anos. Os outros que vão ressuscitar depois não vão reinar durante 1000 anos. Mas aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, sobre estes não tem o poder da segunda morte. O que dá a entender que os que ressuscitarem na segunda ressurreição, que você tem a primeira, tem a segunda, claro, né? Terá o poder da segunda morte. Não para todos, mas haverá sobre muitos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Todas as vezes que fala aqui de ressurreição e de reino, aponta para um reino de 1000 anos. Aponta para um reino de 1000 anos. Só que esse reino de 1000 anos, ele tem um tempo. Tanto é que diz que é acabando-se os 1000 anos. Então, se acaba os 1000 anos, Satanás é solto e começa a influenciar essa galera que é degolada, revive e passa a reinar durante 1000 anos, como que eles vão reinar durante 1000 anos se os 1000 anos já acabaram? Não tem lógica essa explicação. Olha o versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, de novo, está repetindo aqui o versículo 3, agora vai dar mais detalhes, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Que aí, se um calvinista ele for honesto no contexto, aqui no versículo... cadê aqui? Ó? Versículo 3... vai dizer que ele foi preso para não enganar as nações. Lê-se com óculos calvinista, eleito. Aí no versículo 8, já não são os eleitos, eu ainda continuo com óculos calvinista, agora mudou, agora essas nações aqui são outras nações, porque a primeira não é para ser enganada, mas a segunda pode. Então veja bem, como não tem coerência, eles não têm respeito a toda a regra da hermenêutica aqui. Eles pisam na hermenêutica descaradamente. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, ou seja, no momento em que eles sitiaram, sitiar é cercar. Não está dizendo que invadiram, só cercou. E no momento em que eles cercaram, veio um fogo do céu, né? E os consumiu. É uma visão bem diferente do Armagedon, não é? Que o Armagedon, primeiro que o Armagedon,
Não é aqui na Cidade Santa. Fica lá no Megido. Megido fica bem ao norte ali de Jerusalém. Ao passo que Jezreel fica próximo ali de Jerusalém. Esse evento aqui não está acontecendo no Megido, onde ocorre a guerra de Gog e Magog. Esse evento aqui está acontecendo em Jerusalém. Então, atrelar esse texto aqui à grande tribulação é um outro erro, que é um desconhecimento total das profecias com relação à guerra do Armagedon. Tá? Que fica lá bem lá para cima do mapa, e não grudadinho ali em Jerusalém. Aqui está acontecendo na cidade amada. Está acontecendo em Jerusalém. Correto? E aqui cai o fogo do céu, por isso que não tem guerra. E aí, o diabo, o sedutor, é lançado lago de fogo e enxofre. Então você percebe aqui, você veja claramente que existe um erro muito, mas muito grande. Olha que eu nem coloquei as minhas explicações. Eu não expliquei aqui como que eu entendo, como que eu vejo. Eu só fiz perguntas. Só coloquei perguntas aqui para mostrar a incoerência que é esse xadrez filosófico que eles montam e que eles tentam iludir, incutir no nosso ensino, no nosso meio, para dizer que o reino milenar ele é simbólico. Por todos os caminhos que eles forem andar, eles acabam se arrebentando, porque Deus deixou várias armadilhas ali para eles, eles vão caindo um por um. Eles não conseguem sair dessa armadilha. Por que não conseguem? E não vão sair só se usar termos filosóficos. Mas termo filosófico não tem compromisso com a hermenêutica da Bíblia, não tem compromisso com os profetas. Eles vão interpretando a lavantê, né? Vai vindo ali e vão trazendo a interpretação que eles acharem que tem que interpretar. Então, eu quis trazer aqui essa palavra para mostrar para vocês a total incoerência que existe nessa doutrina amilenista oriunda da escola de Alexandria, lá com aqueles homens como Orígenes, e depois veio sido reconhecido e ratificado por Agostinho de Hipona no V século, aonde a Igreja Católica ela tomou essa interpretação como uma interpretação oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso por quê? Porque eles queriam se distanciar o máximo possível de algo que lembrasse o Israel, os judeus. Foram eles que trouxeram a doutrina da substituição. Porque eles negavam veementemente qualquer tipo de restauração de Jerusalém, qualquer tipo de restauração de Israel. Algo que você vê claramente nos primeiros cristãos do primeiro, segundo e terceiro século. Agora, Agostinho, ele trouxe um novo tipo sanguíneo de interpretação, sistematizou e vendeu essa ideia, e essa ideia passou a fazer parte de toda uma teologia, né, ali católica, depois comprada pela Reforma, e hoje tem um monte de gente aí sem saber de história, não quer nem saber de nada, né, apenas replicam como se fosse uma verdade absoluta, quando na verdade é apenas são versos que, se você quiser interpretá-los simbolicamente, você é muito mais filosófico do que teólogo. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.